Você acha que se não tivesse se a sociedade não acreditasse num Deus tão poderoso assim, a sociedade teria prosperado, sem discutir o que que é prosperidade, mas teria conseguido avançar, assim, cientificamente, tecnologicamente, eh, desde aquele tempo pra cá? Ou até puxando ali 10.000, 15.000 antes de Cristo, sabe? Antes ali, de fato, quando começaram a surgir as primeiras populações de pessoas, né? Se eles não acreditassem em um Deus, será que eles se uniriam para formar a sociedade ou eles iam pensar totalmente no ser deles, entende? Então, isso é uma questão que eu acho provocadora, mas eu acho difícil a gente pensar eh, a ideia de que a religião atrapalha o desenvolvimento humano, se ela faz parte desse processo cultural humano, entende? Que eu, o que eu quero dizer com isso? Eu vou explicar. Por exemplo, o sol. As sociedades antigas agrárias, elas, por serem agrárias, então elas priorizavam muito a ideia do sol. O sol foi cultuado, foi muito valorizado pelas sociedades antigas. Só que ele foi tão valorizado a um certo patamar que ele passou por um grau de culto, uma certa religiosidade, o rito, porque a religiosidade é isso, é ritos. Ou seja, coisas que você costumeiramente faz todo dia e aquilo vira um rito, né? Inclusive, você tem ali também um historiador, da religião, que é fugiu agora a memória, que ele escreveu uma coletânea chamada História das Religiões. Ele fala sobre isso, de que mesmo em sociedades, né, mais laicas, ritos são instrumentalizados. Então, por exemplo, esse episódio aí, né, sem querer entrar na picuinha né, quem tá certo tá errado, mas chama atenção como que aquela moça do avião, ela ganhou um índice de seguidores da noite para o dia astronômicos. A que tá gravando ou a que tá sentada? A que tá sentada, né, ela já acho que tá em 2,4, sei lá, Nossa, milhões de aquele vídeo é um seguidores. absurdo, velho. E independente de 2 milhões de seguidores ela tá? no Instagram, ela ganhou mais de 2 milhões Nossa, de mas viralizou seguidores. tanto assim? Sim, em poucos dias. Foi 2, 3 dias ela já tinha esse número. Hum. Ou seja, então, algo que fez o quê? Com que não o racional, mas o irracional se aproximasse daquela moça. As pessoas começaram a se identificar com ela. Criaram-se vários debates em torno, né, sobre como educar crianças na nossa sociedade, Nossa. sobre a criança dentro do espaço público, né? Aí começaram a aparecer pautas de esquerda, de direita, todo um discurso em torno disso. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque as pessoas começaram, então, aquela moça por si mesma, ela poderia ter passado batido. Só que isso provocou uma temática que já estava em pauta, já estava em voga. Então, a religião ou as crenças, os ritos, funcionam também nessa estrutura, nessa ideia de identificação ou de sentimentos ou medos, receios que já estão sendo colocados. Por exemplo, nas sociedades agrárias, o sol ele certamente foi cultuado porque em algum dado momento, o homem entendeu que, principalmente quando ele passa pelo processo de sedentarização, se não tem sol, eu não tenho como ter a minha agricultura, eu não tenho como ter a minha produção. Então, eu preciso tentar criar mecanismos, né, discursos que possam, então, dizer que tenha sol. Ou eu posso ver como que o sol é bom para mim. Como também pode ter gente que vai reagir, vai dizer: "Não, eu prefiro a chuva, porque também se não tiver chuva, eu também não tenho produção". É como eu vejo mais ou menos essa questão de quem se identificou ou quem não se identificou com a moça do avião, né. Tá, ou seja, já tem a demanda ali colocada. Qual é a demanda colocada? Crianças dentro do espaço público. Como educar uma criança, como uma criança deve se comportar no espaço público. Essa moça parece, tanto a mãe quanto a moça que diz que não vai ceder o lugar, como o estopim desse debate. Não, total. É o No sol caso ali no e a ca chuva. no caso, a crença em um Deus é fruto de uma demanda. Exato.
É isso que eu Mas quero a dizer. discussão é se a crença é boa ou não. Não que se ela é verdadeira, entende? Então, mas a crença, Se ela a crença permitiu com que as sociedades e essas enfim, essas sociedades menores assim prosperasse, de certa forma ela é boa, né? foi funcional naquele aspecto. Era que eu ia chegar à minha conclusão aí agora. Ou seja, a ideia de que a religião ela é boa ou ruim, ela é um debate extremamente contemporâneo pós-iluminista. Mas o fato que a gente observa é que a religião, naquele momento, ela funcionou como uma demanda, como um mecanismo para que houvesse o desenvolvimento, por exemplo, da formação de sociedades. Mas isso não significa dizer que ela também não teve um aspecto negativo, entende? Que é A ideia do controle social. Quando você tem a manipulação. manipulação, mas também a ideia da apropriação via Estado. Porque a religião, quando ela surge, ou a religiosidade, pelo que a gente consegue mapear, ela surge dessas expectativas, desses sentimentos coletivos. Só que, em determinado momento, algum grupo se apropria e diz o que é certo e o que é errado. E aí eu acho que são as origens dos problemas da religião. Por isso que eu falei, religião, eu acho que ela pode funcionar sim para algumas pessoas. Algumas pessoas se sentem bem com determinadas crenças, ou não. E aí eu acho que tá tudo ok. Então, por isso que eu acho que a nossa Constituição, ó, 100%. Agora, quando você tem um grupo se apropriando do Estado, ou seja, então a minha crítica, no fundo, é você fazer essa estatização da religião. Quando a religião passa por esse processo, ela Tipo uma tende a ser teocracia, perigosa. assim. Isso. Ou estruturas próximas a isso. Aí eu acho que ela tende a ser perigosa. Ela tem que ser problemática, ou trazer problemas para a nossa sociedade. Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda a trazer convidados cada vez mais incríveis e ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Porque você veja, você também tem figuras, estruturas políticas, por exemplo, a tirania. A tirania não precisa passar por um viés religioso. Você tem um culto à figura, né, um culto pessoal àquela pessoa, que é o tirano. Mas eu não preciso passar por uma estrutura religiosa, uma estatização da religião, dizendo o que é certo, o que é errado. Por isso que eu peguei o caso dessas duas moças. Ou seja, a demanda já estava ali, já estava colocada, né? Foi o estopim. Alguém filmou e começou o debate em torno. Então, por isso que ela conseguiu também tantos seguidores da noite para o dia, né? Que tem muita gente aí questionando como é que ela está com mais seguidores ou o mesmo número de artistas, né? Que já tem uma trajetória aí enorme. É isso. Ou seja, a demanda, o contexto ali propiciou para isso. A mente humana é bizarra, né? Fantástica. Não, o pessoal dá muito. Olha isso, discussão sobre um vídeo que a mulher tá gravando no avião. Eu gosto das ciências humanas, por isso que eu acho fantástico, né? Eu sempre digo que o que me É fez fantástico, mas desistir foi isso. é bizarro, né? Um monte de seres Como humanos bizarro. lá no celular comentando sobre um vídeo da mulher gravando a outra por não deixar o filho ficar na. Sabe, um negócio tão. O que você está falando vai muito para a escola de Frankfurt, já que a gente está falando de filosofia, né? Que eles discutem muito essa ideia da indústria cultural, que é justamente essa ideia da alienação, né? Da Sim, gente total. estar ali muito. Que, por exemplo, o número de horas que a gente perde nas redes sociais é absurdo. E isso faz parte dessa ideia dessa indústria do consumo, que não por acaso foi exatamente isso que aconteceu com a moça do avião, né? Então, em 2, 3 dias ela tinha 2 milhões 2 milhões, aliás, perdão, e ela também já estava fazendo comercial, ou seja, ela virou uma influenciadora. Abraçou, né, a oportunidade. Esperta é ela, né? É a nossa sociedade como ela funciona, entendeu? Porque poderia ter sido ela ou qualquer uma outra pessoa, que é isso que a escola de Frankfurt chama atenção. Ou seja, tudo é produto. E tudo está pautado essa ideia do desejo que a escola de Frankfurt fala. Ou seja, é o emocional que é colocado em questão, né? Então, a partir do emocional, a partir da demanda que eu preciso ter, eu sou criada desde nova,
né, desde os meus primeiros anos de vida, que eu preciso ter, aí você pergunta, mas por que você precisa ter? Você não sabe explicar por que você precisa ter, porque você precisa, né? Da Então, mesma forma, Deus, na sua visão. exato. E você acha que se Deus não existe, a vida não tem sentido? Ué, e não tem gente que vive sem Deus? E a vida tem sentido para essas pessoas. Não um sentido intrínseco, né? Como assim? Não um sentido ao você nascer, você já tem ele. E sim, você vai criando ao longo da sua vida, né? Mas até para o religioso é assim, nenhuma criança nasce cristã. Ela se torna cristã. Sim, mas tudo bem, a partir do batismo, sei lá, o que queira que você definir. Mas, por exemplo, você também pode estar criando a sua vida, as motivações para a sua vida em outros sentidos. No fundo, o que nos Mas para fazem suprimir ser uma falta de sentido intrínseco, né? que falta. A falta de sentido, porque, por exemplo, você nasce, Hum. aí você começa a acreditar em Deus, não sei o que e tal. Aí você fala, não, beleza, ó, o sentido da vida é você ser respeitoso com as pessoas, não sei o que e tal, pra depois você ir pro céu e lá você vive a vida eterna feliz, né? Esse é o sentido da vida, talvez, pra esse tipo de pessoa. A partir do momento que você não acredita nisso, você tem que criar um sentido pra você suprimir essa falta de sentido intrínseco. Mas aí tem dois problemas, né? Esse é o seu exemplo. Pronto, para um religioso. Se você Não, mas olha. sem levar muito a risco, assim, que eu tô dizendo. Não, é porque é Pra pegar a legal. ideia mesmo. Então, pegando a ideia, para você ver como é que é legal essa questão da religião e como que ela também não é estática. Ou seja, como se toda religião tivesse um fim de dar um princípio salvífico para aquela pessoa. Só que, por exemplo, se você olha os textos do Antigo Israel, né, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento, como você usa essa expressão, as bênçãos elas estão em vida. Então, assim, é uma outra Mas é forma. um sentido da vida ali. Mas esse foi o sentido que ele escolheu estabelecer. Cada sociedade, cada indivíduo, ele pode estabelecer. Não por acaso, a pauta ateísta, a pauta agnóstica, é exatamente isso: é pensar em valores, em elementos que constituem a nossa vida hoje. Uma vida laica, uma vida que você é livre para poder escolher os grupos sociais, porque também tem isso, né? Se você, às vezes, você tem alguns grupos que são condicionados, a ideia de que você só tem vida, você só tem um apoio, um respaldo econômico, emocional, né? Político também, se você está dentro daquela comunidade. O que eu vejo, na verdade, é isso. Tem uma discussão anterior. Nós, seres humanos, nós somos seres essencialmente sociais. Uhum. E isso, a descoberta lá da menina, né, Neandertal, é um ótimo exemplo sobre isso, sobre a ideia da empatia, sobre a ideia da coletividade. Nós, seres humanos, nós temos dificuldades em viver sozinho. Por quê? A gente se estruturou a partir de um coletivo. Até porque, por exemplo, a menina, a criança, né, que eu falo como menina, mas é criança, essa criança Neandertal, ela chegou a Quando que foi descoberto isso aí? essa matéria saiu esse ano, Hum. né? Essa criança neandertal, ela chegou acho que até mais ou menos 8, 10 anos. Eu não vou agora saber precisar de cabeça. E o que está sendo abordado, e está sendo um debate muito forte dentro da antropologia, é que os neandertais, então, tinham consciência de coletividade e que aquela criança certamente só chegou àquela idade porque ela foi ajudada, ela foi apoiada por todos. Ou Que ela seja, não, tinha síndrome de Down. isso. Ou seja, não tem Deus aí nessa história. É uma sociedade, um agrupamento que se estruturou a partir do coletivo, ou seja, entendendo a importância de estar junto como uma maior probabilidade de sobrevivência e também, certamente, dali laços de sociabilidade, laços de amizade se desenvolveram a tal ponto de eles se importarem com essa criança. Então, mas assim, a gente tá falando da natureza humana, né? Esse Talvez, seria o ponto central que a gente deveria discutir. Eu acho que a gente talvez deveria. se eles não acreditassem em um Deus ou uma religião, eles não fariam isso. Eles só pensariam em sobreviver e reproduzir, entende? Mas então, os neandertais, a gente não tem elementos de crença de uma divindade. Eles se estruturaram, viveram em prol da sobrevivência. No fundo, a gente quer sobreviver, né? Sim. A maior prova de que você não está pensando na morte é que você joga na loteria,
você pensa em investimentos. Ou seja, o pós-morte é algo futuro. Eu não estou muito preocupada com o pós-morte. Eu estou preocupada em viver. Eu estou preocupada em sobreviver. Então, por isso que eu acho que essas questões sobre religião, né, se Deus existe ou não, isso no campo acaba prejudicando. Eu acho que ela pode ser uma forma possível para quem quer crer. Agora, eu também preciso lembrar que ela não é a única forma de sobrevivência, Sim, né? E mas aí, isso está ligado. Logo, então tem uma questão anterior, que engloba quem quer viver ou sobreviver a partir do aspecto religioso ou não. Que é o quê? Que nós, seres humanos, primeiro, nós estamos sempre nessa luta constante por viver, encontrando formas de viver. Porque até o pós-morte é uma forma de viver. Ou seja, a morte não significa o fim, ela é a continuidade da vida. Ponto 2. Eu também busco, a partir dessa sobrevivência, a consciência, é isso que essa criança demonstra, essa criança neandertal. A consciência de que vivendo junto, eu tenho maiores probabilidades de sobrevivência. Então, ou seja, também é essa busca a ideia do pertencimento, pela ideia de fazer parte de um grupo. Você pode reparar no canal a gente do... também tá descartando várias hipóteses aqui, né? Ela poderia ser útil para essa sociedade. A gente não sabe também. Entende? O quê? A criança com síndrome de Down, Neandertal. Mas ela foi, porque ela fez com que a partir desse cuidado Mas com eu essa falo no criança... sentido pragmático mesmo. Ela poderia ser. Então, mas assim, ela é importante no sentido que a partir do momento que eu tenho determinados cuidados, sei lá, higiênicos, comportamentais, alimentares, aquilo se verificou eficiente para ela, para a criança neandertal, e eficiente para os demais também. Entende? Então, isso é uma discussão. Isso eu estou falando do que tem mais recente, entendeu? Não são dados conclusivos ainda. Ah, claro. Não estou batendo martelo aqui. É só que, assim, essa descoberta, ela abriu a possibilidade para a gente também entender sobre como que os sentimentos, por exemplo, a ideia de pertencimento, de cuidado com o outro, ele não perpassa pelo filtro religioso. Né? Que a gente sempre pensa a ideia de compaixão muito ligada ao fenômeno religioso, a um aspecto religioso. Não é determinístico, mas a maioria das vezes, né? Mas a gente tem, porque a gente foi educado a pensar sobre esse viés. Quando eu tenho outros exemplos que me mostram fora da religião, então eu tenho aí elementos afetivos que podem ser pensados fora da estrutura religiosa. Entende? Então, essa descoberta ela é importante por isso que eu estou te dizendo. Essa ideia de discussão se Deus é importante ou não para a nossa sociedade, no fundo, ela deveria ser pensada para os grupos ou para as pessoas que decidem viver sobre esse filtro. E também deixar claro para aqueles que não querem viver sobre esse filtro religioso que eles não estão condenados, que eles não vão para o inferno. Ah, sim. Né? Porque eu recebo, às vezes, muita gente falando sobre isso. Eu vou para o inferno porque eu não acredito. Mas, bem, se você já não acredita, não tem Pois como é. você ir para o inferno. Não faz sentido. E 2, é válido a sua experiência de vida ou a sua organização, o grupo que você escolhe viver sem Deus. Porque é uma possibilidade, é uma variante que a gente precisa considerar. E o que a ciência vem descobrindo aí, como esse caso, que eu estou citando muito, porque é um caso muito recente, e eu acho que é um caso muito pertinente para esse tipo de discussão filosófica que você trouxe. Entende? Então, é possível sim. Só que o que acontece? A gente também precisa repensar o nosso vocabulário, porque é muito complicado quando você tem determinadas falas que diz essa pessoa não é uma pessoa ruim porque ela não tem Deus. Pô, isso é muito ruim de ser dito. Se ela não quer acreditar... quer dizer, a experiência de vida dela ou os grupos sociais que ela interage, que ela sobrevive, são ruins. E o que eu ia citar na hora é que, por exemplo, o Daniel Contígio, ele tem um quadro que ele recebe muitas pessoas lá que falam sobre as suas experiências anteriores dentro da vida religiosa e que costumam ser experiências traumáticas. Essas experiências traumáticas apresentadas, uma coisa sempre que me chama a atenção, toda vez que eu escuto, uma coisa sempre aparece, né?
Quando eu, sei lá, a pessoa fala, quando eu decidi sair, quando eu me assumi que eu era homossexual, eu perdi tudo. Eu perdi família, eu perdi Teve um caso lá que ele amigos. falou que ex-testemunha de Jeová lá, que ela foi expulsa de casa, O que no nunca mais fundo falou com a família. você perdeu Deus ou você perdeu o seu grupo social, o ambiente social, os laços de sociabilidade, familiaridade, ou seja, o que te constituiu enquanto um indivíduo social, entende? Por isso que eu estou falando que a gente precisa olhar então para uma experiência anterior. O problema é que a gente é educado que, como a gente só pode ter amigos, só pode ter família, pode ter nossos futuros relacionamentos, possibilidade de emprego, etc. e tal, dentro de um Você acha movimento que de a uma ética estrutura não depende de religiosa. Deus? Não, Não? tem nem mais o que dizer. Não, e ponto.